Estamos trabalhando uma série de mensagens intituladas, o que é o ser humano no universo, Afinal de contas, no meio de toda essa obra que o Senhor construiu, no meio de tudo isso que o Senhor fez, o que é o homem no meio disso tudo, Qual seria a importância desse ser? Que lugar ele ocuparia no meio dessa criação inteira, Isso é algo bastante intrigante e por meio da palavra, bastante revelador. E também bastante encorajador, porque independente da condição em que estejamos, a palavra sempre vai trabalhar no sentido de nos encorajar à vida de piedade e de obediência a Deus. Ainda que as providências tomadas nesse sentido, num primeiro instante, possam parecer desagradáveis a nós, porque o nosso coração está mandando fazer uma coisa, o nosso coração está apontando uma direção, mas a vontade do Senhor aponta em outra, e os atos que o Senhor determina que pratiquemos são outros. Então, abandonar aquilo que tanto nos agrada num primeiro momento para poder mergulharmos de cabeça na vontade de Deus, imediatamente não parece nem um pouco agradável. Todavia, os anos de vida, de experiência, tanto como um homem normal como outro qualquer, como quanto um ministro do Evangelho, que de normal já não tem mais nada, as experiências de vida que a gente acaba acumulando, assistindo históricos de vidas devastadas, cujas famílias só vão descobrir o estrago 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos depois de terem tomado decisões horríveis. E hoje põem a mão na cabeça e se perguntam: o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Será que Deus existe mesmo? Por que eu estou sofrendo tudo isso? Esse nosso Deus justo e maravilhoso e bondoso que nos criou tudo perfeito, inclusive nós também. E mesmo depois do pecado, por causa da sua misericórdia, que é grande demais, proveu meios de consertar aquilo que nós estragamos. E aponta a direção: olha, o rumo é esse aqui, vai por aqui. E lá adiante a gente colhe o bom fruto da obediência. Infelizmente, boa parte dos homens não seguem a direção que Deus dá. E por conta disso padecem horrores. Vamos à palavra? Gênesis capítulo 6. O texto que embasa esse sermão de hoje pedia para que os irmãos lessem Gênesis capítulo 6, 7, 8 e até o 9. Faria muito bem para que a gente tivesse uma boa base para absorver o ensinamento e a exposição desse sermão de hoje, que tem como título 2 tipos de homem da terra, ou 2 tipos de homem na terra, no meio da humanidade. Nós vamos descobrir hoje, por meio dessa ministração, nosso objetivo é esse, que todos os homens da terra estão divididos precisamente em 2 grupos. Uns que temem a Deus, conhecem a Deus, que andam com Deus, e outros que não conhecem a Deus, ou mesmo conhecendo algo de Deus, porque Deus se revela a todo mundo, deliberadamente não andam com Deus, desprezam o mandamento de Deus e têm as suas obras realizadas precisamente em desacordo com todo o rol de mandamentos de Deus para nós. Vamos ler? Gênesis 6, os versículos do 1 até o 10, já está bom demais. Depois a gente vê mais algum aí para complementar. Acompanhem. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então, disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora,
Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós vimos na semana passada acerca de como o homem foi criado perfeito, dentro de toda a criação de Deus, do universo inteiro, dos planetas, do céu, da terra, das árvores, das águas, das aves, dos animais que andam na terra, os que vivem na água, estrela, sol, lua, e no meio disso tudo, depois de tudo pronto, cria o ser humano conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, cria o ser humano perfeito. Em virtude do pecado, porque o homem decide fazer a sua própria vontade antes da vontade de Deus, o homem então desagrada ao Senhor e essa desobediência vai resultar como recompensa a morte, que não fazia parte de nossa vida e agora passa a fazer. Temos agora um problema sem solução nas mãos. Não tem aquele ditado que diz que para tudo tem jeito, menos para a morte, né? Já que em tudo a gente dá um jeitinho, né? Mas na morte ninguém consegue passar a perna, não é verdade? Mas dia menos dia ela vai chegar. Como estávamos diante de um problema que não havia solução, que nós mesmos não iríamos conseguir reparar nunca, então o Senhor, pela sua graça, usando de sua misericórdia, veio Ele mesmo e proveu solução para aquilo que nós não poderíamos solucionar. Por meio do sacrifício do Senhor Jesus, Ele vingou ou aplacou toda a ira que sobre nós estava em virtude do pecado, em virtude dessa nossa natureza pecaminosa, essa nossa natureza má. E é acerca dessa natureza má que nós vamos ver hoje. Se Deus cria tudo perfeito e cria esse ser perfeito que é o ser humano para ser o comandante de todas essas coisas, e esse ser perfeito age em desconformidade com a vontade do seu Criador, como vai viver esse homem agora nessa terra hostil, dividindo o espaço com seres malignos, os próprios demônios, contando com a desvantagem de eles poderem nos ver e nós não podermos vê-los, eles podendo nos ouvir e nós sem podermos ouvi-los? O Senhor para tudo isso vai dar um jeito, sendo Ele mesmo o nosso Criador, sustentador, cuidador e também Salvador, Redentor daqueles que Ele, por sua bondade, chamou para si mesmo. Os homens foram se multiplicando na terra. Você se lembra do que aconteceu com o Caim e o Abel? 2 dos filhos do Adão e Eva. Deus se agrada de um e de sua oferta, não se agrada do outro nem de sua oferta. Um mata o outro e é expulso da presença, vamos dizer ali, da banda boa da sociedade. Um cidadão por nome Caim, depois de matar seu irmão, vai morar numa terra distante. Lá encontra mais gente ruim, que nós não sabemos por que motivo, por lá também já estava, e a sua linhagem cresce na terra. Decorem esse detalhe, meus amados. Gente ruim se espalha pela terra. Oh, que novidade, né? Parece até que a gente já não sabia disso, né?
Para todo lado que a gente olha, a gente se depara com um mungango, né? Sempre tem uma marmota aqui, outra acolá. Glória a Deus! Porque o Senhor soberanamente escolhe um outro filho de Adão, um cidadão por nome Sete, para que por meio da linhagem desse Sete, desse piedoso Sete, a graça de Deus fosse manifestada no meio da humanidade. O texto que a gente acabou de ler começa a citar aí para nós dois grupos de pessoas muito interessantes. Umas chamadas de, o versículo 1 vai dizer, né, apenas homens, né, como se foram multiplicados os homens na terra. E esses homens tiveram filhas. Apresenta para nós, então, no versículo 2, umas filhas dos homens. E, em contrapartida, apresenta também uns filhos de Deus. Existem variações de interpretação teológica para essas filhas dos homens e esses filhos de Deus, mas isso é assunto para a gente tratar em escola bíblica aqui, viu? Agora no púlpito não dá. Obrigado, filha. Agora não dá, você vai ficar só lambendo os beiços, e se você não tem frequentado a escola bíblica, você está em falta, inclusive consigo mesmo. E precisava estar aprendendo essas coisas e não aprende, fica aí incompleto o conhecimento, porque falta um pedacinho, né? Mas nos adiantando e deixando essa discussão para lá depois, que no meio tem até uns malucos que vão dizer que essas filhas dos homens são seres humanos normais e os filhos de Deus eram anjos que vinham à terra e se relacionavam com essas mulheres. Isso é uma loucura, isso não tem cabimento não. Mas há quem defenda isso daí. Adiantando no nosso sermão aqui, porque é o que dá para fazer, esses filhos de Deus são os representantes ou os homens da linhagem de Sete. São os piedosos que existem na terra. Amém? E quem são essas filhas dos homens? Essas filhas dos homens, ou mesmo os homens, os filhos dos homens, são os descendentes da linhagem ímpia de Caim. Tá bom? As filhas dos homens são descendentes de Caim. Ou seja, gente ruim. Tá bom? Gente ímpia. Gente que não teme a Deus, gente que ignora a Deus, gente que não serve a Deus. Entendam assim. E esses filhos de Deus, descendentes de Sete, são homens tementes a Deus, são homens piedosos, são homens que andam com Deus. Tá bom? Vamos entender assim que já fica legal. E o que o autor está narrando aqui para nós? As linhagens se multiplicaram, a terra se encheu de gente. Num piauiês bem falado, a gente pode dizer que havia uma ruma de gente na terra. E o que aconteceu? Os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, olha as bichonas bonitas, rapaz, olha o gingado daquela ali, rapaz. Homem, aquela acolá faz uma Maria Isabel, que só tu vendo. Rapaz. Gostaram, né? O que é normal, né? É normal o homem gostar de mulher e mulher gostar de homem. Isso é o correto. O oposto disso é uma confusão terrível. Os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens que também se multiplicaram na terra, tomam essas mulheres por esposas. Têm filhos com essas mulheres. E o que está acontecendo é que começa a haver agora na terra uma mistura de povos. E gente que teme a Deus está se misturando com quem não teme. E é impressionante que, embora essa mistura resulte na conversão de alguns, o que é mais comum de acontecer é que nessa mistura, alguns que anteriormente temiam a Deus, de alguma maneira deixam de temer. Alguns que se resguardavam do pecado, de alguma maneira passam a praticar o pecado deliberadamente. Alguns que eram bons, de repente se tornam maus. Isso não é novidade, a gente está careca de ver isso acontecer. Até os dias de hoje. O versículo 2 diz então que, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas.
Vamos entender que as bichas eram bonitas. Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Amados, é interessante ver como se perpetua a prática da maldade. E o autor canônico, o autor santo do livro, que na verdade é Deus, essa altura a pessoa que pegou na caneta para escrever não importa muito. É impressionante ver a habilidade do autor quando ele coloca as expressões aí. Vendo que as filhas dos homens eram formosas, tomaram, vendo que eram formosas, tomaram. Isso nos remete ao mesmo livro de Gênesis, no capítulo 3, lá no versículo 6, quando no momento em que Eva está sendo assediada pela serpente, ela também olha para o fruto proibido que não deveria comer, que ordem foi dada para que não comesse, e ela então vê o fruto. E quando ela vê o fruto é agradável, ou seja, formoso, aparentemente gostoso. Se usa o mesmo termo aqui para mulher, porque na hora de traduzir, o tradutor traduziu bem. Eva olha para o fruto e o fruto é agradável aos olhos e parece ser formoso, parece ser gostoso, agradável para se comer. Não dá para usar o mesmo termo as mulheres olhando para os homens, né? Embora seja exatamente isso que acontece, ia ficar uma linguagem muito pesada se tivesse escrito assim, né? Mas é exatamente o que acontece. O mesmo que se acometeu sobre Eva lá no momento do fruto é o que está se acometendo sobre os homens, os filhos de Deus agora, vendo aquilo que apesar de bonito, formoso, não deveria ser comido, assim como o fruto foi, ou tomado, assim como essas mulheres foram. Viu, gostou e tomou para si. Vocês estão entendendo, amados? Quando a coisa começa a bagunçar, nenhum de nós é cego, todos nós temos olhos e as coisas nos seduzem pelo que vemos. A gente bate o olho e, se você bater o olho e o negócio for meio bagunçado, você vira a cara para o outro lado. Mas e quando o negócio é bonitão? E quando o negócio é bem legal? Quando o fruto parece ser agradável para se comer, então você simplesmente vai e toma para si e está feita a confusão. Assim eles agiram, tomando para si as que entre todas mais lhes agradaram. Entendam, meus amados, que o objetivo do homem quando ele está desagradando a Deus é exatamente esse, é buscar, pegar para si, tomar para si aquilo que lhe agrada, aquilo que agrada a ele. Não há menor preocupação em fazer aquilo que agrade a Deus. Vão compreendendo onde a vaca começa a ir para o brejo? Quando as nossas vontades superam a vontade de Deus. Esses homens, esses filhos de Deus, eles não são ignorantes quanto à vontade de Deus. Eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem que aquelas mulheres não deveriam ser tomadas por esposas. Mas pastor, as bichas eram tão bonitas. Eram formosas. Agradáveis aos olhos. Pois é, mas não agradava a Deus. Pastor, mas eu me agradei da criatura. Pois é, mas Deus não se agradou. Aquilo que Deus se agradou para você é outra coisa, outra situação. E você tem que buscar fazer aquilo que agrada a Deus, não aquilo que agrada a você, porque o que agrada somente a você, e principalmente, deliberadamente, teimosamente, rebeldemente, se faz sabendo, advertido, avisado de que não se deve fazer, resulta no futuro em tragédias terríveis, em resultados devastadores,
que colocam as pessoas em situação de absurda desgraça e mãos na cabeça, desesperados, gritando: será que Deus me odeia? Deus não gosta de mim? Onde é que está Deus que não está vendo isso? Onde é que estava você que não via a vontade de Deus e o rumo catastrófico que você estava tomando? Vejam no que isso vai resultar. Versículo 3. Deus está vendo tudo, né? Olha só. Primeira ideia nossa quando a tragédia então aparece na nossa cara. Onde é que Deus estava que não fez nada? Ora, onde é que Deus estava? É muita cara de pau, né? Olha o versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Tudo que ele faz de acordo com a satisfação da sua carne, dos seus gostos, o seu paladar, aquilo que ele acha legalzinho, gostosinho, cheirosinho, legalzinho, e não de acordo com a vontade soberana de Deus. E depois reclama porque o resultado foi ruim. Mas estava tão bom. Pois é, rapaz, tudo na vida tem um preço, né? Se chegou a hora de pagar, o resultado é catastrófico e nós vamos ver aqui a extensão dessa catástrofe que vai longe. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O Senhor aí está profetizando. Também existe divergência com relação a isso daí, mas o que ele está dizendo esses 120 anos estão relacionados ao momento em que ele está promulgando isso daí e até o dia em que o dilúvio irá cair. Ele vai chamar o Noé para construir a arca e até o dilúvio cair vai demorar aí cerca de 120 anos, tá bom? Verso 4. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra e também depois daquele tempo, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Olha, queridos, primeiro, a expressão gigante você pode entender mesmo como gigante mesmo, gente grande, homem grandão, né? Não tem problema não. Não tem nenhum problema interpretar dessa maneira. Mas pode interpretar também apenas como homens de renome mesmo, não é obrigado o cara a ser grandão, podia ser pequeno também. Homem normal, do meu tamanho, eu não sou pequeno, não sou grande. Eu sou das melhores expressões de brasileiro. Maior que isso aqui é exagero. Viu? Hoje o Agostinho não está aí, eu posso... Até o irmão Nonato ali, que é grandão, né? O irmão Nonato é uma lapa de um homem. Olha o resultado desse cruzamento. Aos olhos humanos, está tudo uma perfeição só, não está? Olha a qualidade dos caras que estão nascendo. Os camaradas, então, foram valentes. Ora, um homem valente é tudo que um pai quer. Ninguém quer um filho frouxo. Eram valentes, varões de renome, ou quem não queria ser pai de um filho famoso, um jogador da seleção brasileira de futebol. Eu tive 3, nenhum quis ir para lá, rapaz. Quis não, né, Mateus? E mais, valentes, varões de renome, já havia uma menção a esses homens muito fortes, aí mesmo no livro de Gênesis, os descendentes de um cidadão de nome Nimrod. Você vai ver isso no capítulo 10, mais para frente, que você vai ler Gênesis depois, você vai ficar aí ansioso para ler mais quando chegar em casa. De uma geração de homens muito grandes, de gigantes muito fortes, homens terrivelmente cruéis, regidos pelo maligno mesmo, homens maus. Isso não é para ser entendido como todo homem grande é mau, não, de maneira nenhuma. Tem muito homem pequeno mau, homem grande mau, a maldade não está na estatura do camarada. Se a gente não falar nisso, cria aí uma dificuldade de interpretação e sempre vão pensar que todo grandão é perverso.
O gigante Golias, era grandão e era perverso que só, mas era molão que doía, né? O Davi matou facinho, né? Miudinho Davi. Esses gigantes nos enganavam pelos olhos e qualquer um poderia dizer: rapaz, o cruzamento desse povo está um sucesso. Olha a maravilha dos meninão que estão nascendo, olha, os cabocão valentes, os gigantes, homens de renome, fortes, inteligentes. Na descendência de Caim, você vai ver lá no capítulo 4, lá uma geração de homens que vão ser pais de todos os tocadores de instrumentos, de todos os que fabricavam pontas de flechas para armas e etc. Quer dizer, do meio desse povo mau nasce gente inteligente, forte, valente, inteligente, famoso, de renome. Você olha para o resultado disso e diz: que maravilha! Maravilha nenhuma. É só aos olhos humanos mesmo que eles eram agradáveis, assim como as filhas dos homens eram agradáveis aos olhos dos filhos de Deus. Vi as bichonas muito bonitas, vou casar com essa bichona aí, olha, que material de primeira qualidade, né? Resultado terrível. Gigantes, valentes, gigantescos, fortes, descendentes de tiranos demoníacos que encheram a terra de corrupção e de violência. O próprio versículo 11 aí, para vocês terem uma ideia. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Encheram a terra de corrupção e de violência. Essa foi a obra desses filhos dos homens. O que resultou do cruzamento dos piedosos filhos de Deus com essas ímpias filhas dos homens. Interessante, amados, que para você descobrir que algo deu errado, principalmente no que diz respeito a uma descendência, você tem que esperar alguns anos, né? A mulher tem que engravidar, passa aí uns 9 meses buchuda, ganha um neném, o bichinho vai crescer, lá pelos 18, 20, 30 anos que você vai descobrir que o cabo não presta. Até então você está sempre alimentando a esperança de que o indivíduo seja gente boa, né? Imagine numa época dessa aqui, onde o povo vivia 1000 anos. Quanto tempo teve que esperar para ver que aquilo que foi feito no passado trouxe agora um resultado catastrófico? Desobediência a Deus e resultados horríveis para se colher. Valentes varões de renome. Versículo 5. Viu o Senhor, olha o resultado, amados. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Meu Deus. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Meu Deus. A maldade do homem se havia multiplicado na terra. O mal prospera e se espalha com uma velocidade terrível. O bem também se espalha, mas a velocidade não é a mesma. A abrangência é grande, mas a velocidade é pequena. O mal chega em todo canto numa velocidade monstra. Você anda por esses interiores aí, ainda não pega sinal de celular. Alguns não têm nem energia elétrica. Uma internet nem pensar. Mas a droga já está lá. A cachaça chegou faz tempo. O povo fuma. Já tem prostituição, roubos, assassinatos. Onde esse povo aprende isso? Quem é que vai lá ensinar? Nem novela da Rede Globo tem, mas as mulheres estão traindo os maridos. E maridos traindo mulheres. Porque as coisas ruins chegam em todo canto e chegam numa velocidade muito grande, amados. É depressa. É muito rápido. Mas você anda nos interiores aí mais afastados e encontra lá o quê? Gente com depressão. Como é que você arrumou isso aí, rapaz? Como é que isso chegou aqui? Quando eu era menino lá na roça, ninguém sabia o que era depressão, não.
Eximar, tinha lá no Maranhão onde você nasceu, tinha depressão? Tinha não, né? Mas pode ir lá andar agora que já tem. Lá no meu interiorzinho no Goiás não tinha não, mas hoje já tem também. A maldade, ela cresce, ela se espalha, ela vai em todo canto. A maldade humana não tem limites. Eu estou brincando aqui com a questão de depressão, que inclusive não é tema de brincadeira nenhuma, é super sério. Só para que vocês entendam, amados, que o mal não tem limites. E o homem mau não tem barreiras, ele não obedece a fronteiras, ele não obedece a limites de Estado, a alfândega, a limites de território de um país para outro. Fronteira nenhuma segura a maldade. Ela chega em todo canto. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. O coração do homem é mau, todo o desígnio do seu coração é continuamente mau. Amados, o homem é um ser mau. Tem uns mais maus, mais perversos do que outros. Tem outros mais mansinhos. Mas o que a Bíblia está dizendo é que o homem é mau. Ô bichinho perverso. Versículo 6. Então, Pai, olha só, amados. Se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Primeiro, amados, vamos dar mais uma cutucada em mais um tema para a escola bíblica, né? A Bíblia está dizendo que Deus se arrependeu, né? Já vi debates, crentes gastando o português para se xingarem um ao outro aí na internet, em debates aí, desde os tempos do finado Orkut, passando pelo Facebook e WhatsApp, e boas discussões de crentes acerca de se Deus se arrepende ou Deus não se arrepende, né? Porque Números 23:19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e outros textos mais que vão nessa direção. O que acontece ali é uma má interpretação para o nosso português, viu? Inclusive no nosso português nós temos uma dificuldade incrível para saber o que é arrependimento. Arrependimento é mudança de rumo, mudança de direção, mudança de mente. Arrepender-se é você estar andando para cá e virar para cá, vira no sentido oposto, contrário. Abandonar alguma coisa e passar a fazer o contrário do que se fazia. Isso é arrependimento. E o que acontece é que a palavra está dizendo que Deus então se arrependeu de ter criado o homem na terra. Que coisa, hein, amados? Fazer com que Deus então desista de um plano seu, que Deus mude literalmente, né? Mudança radical de atitude da parte de Deus. Para aqueles que dizem que o homem é incapaz de mover o coração de Deus, não adianta orar não, é claro que adianta, a Bíblia manda orar. Se ela manda orar é porque a oração tem utilidade. Nós oramos porque a própria Bíblia manda orar, nós oramos porque Deus manda orar. O homem com a sua maldade moveu o coração de Deus no sentido de acabar com o que ele tinha criado. Imagine o homem de bem, o homem que anda no Espírito Santo, com suas orações, o que não consegue. Verso 7, porque o encerramento do verso 6 é tenebroso. Isso lhe pesou no coração. Para pesar o coração de Deus, que é isso? Ao ver a solução disso no sacrifício de Jesus. Toda vez que o sacrifício de Jesus é idealizado, é pensado, é como naquele momento no Getsêmani, onde Jesus chora e sua, e o seu suor é como gotas de sangue. Verso 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Olha, amados, olha a extensão do estrago. Fazer desaparecer o homem, fazer desaparecer até os animais. O que os animais têm a ver com isso? Pois é, sobrou para eles. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Os animais pagam um preço terrível. Nem foram feitos para a gente comer.
E os bichinhos morrem dando de comer para nós hoje por causa do nosso pecado. Que coisa, hein, queridos? A natureza inteira padece em virtude da maldade do homem. Versículo 8. Porém, no meio desse caos aí todo, a graça de Deus se manifesta. Glória a Deus. Porém, Noé achou graça diante de Deus. A graça de Deus se manifesta. E no meio de uma humanidade corrompida, do homem que o Senhor decide exterminar de cima da terra, ele acha o Noé e resolve preservar o Noé. Noé já vai ser um tipo de Cristo, assim como por meio de Noé sua família é salva. Por meio de Jesus, nós, a família de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, também somos salvos. Amém, amados? Noé achou graça diante de Deus, em meio a esse caos todo, em meio a esse anúncio da destruição total, a graça de Deus se manifesta para a vida. Olha as características do Noé, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era justo, seguia os padrões morais de Deus, tanto por consciência como pela revelação especial de Deus. Aquela revelação que o Senhor só revelou a alguns homens, não revelou a todos, não. Como seria bom se ele tivesse revelado a todos. Será? Eu não sei. Deus é soberano, ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos, não. Ele quis revelar a alguns e a outros não. Fazer o quê? Soberania dele mesmo. Noé era íntegro. Olha, amados, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Isso não quer dizer de maneira nenhuma, essa integridade de Noé, que Noé fosse um anjo, não. Não era um homem igualzinho a mim e a você, tá bom? Acertava umas, errava outras. Noé também era um pecador. Amém, amado? Você crê nisso? Porque senão daqui a pouco você vai ficar pensando, olha, no meio daquele povo todo pecador, Deus achou um que não pecava. Não, de maneira nenhuma. Noé era pecador também. Pastor, como é que você sabe disso? Lendo, que eu sei que você vai ler em casa. Você vai lá no capítulo 9, está aí mais para frente, depois do dilúvio. Capítulo 9, lá pelos versículos 20, mais ou menos. 9, 20 para frente, por ali. Vai ver que depois do dilúvio passado, Noé planta uma vinha. Ele faz o vinho ali da uva que aquela vinha produz. Enche a cara de cachaça, fica bêbado, tira a roupa. Pensou um velho daquele, rapaz, de quase 700 anos dançando pelado? Que cena horrorosa. Um dos filhos vê o velho nu, e aquilo foi um absurdo. Se ver o velho nu tem mais alguma coisa comprometedora, mas não é coisa que eu diga aqui no púlpito. É impossível dizer aqui que alguns vão embora com a cabeça pegando fogo e não vai prestar. Mas em escola bíblica é assunto que a gente trata numa boa. Então, se você vier à escola bíblica, você vai aprender essas coisas também. Então você vai ficar, mas nossa, o velho tira a roupa, fica pelado e amaldiçoa o filho. Que ele amaldiçoa o filho, o neto. Um dos filhos vê ele nu. Ele amaldiçoa o filho do filho. O Canaã, filho do Cã, que viu ele nu. Mas só porque viu o velho nu? Não é só porque viu, não. O negócio é mais complicado. Tudo isso por conta do quê? De uma cachaça mal tomada. Eu nunca ouvi falar em cachaça bem tomada. Qualquer lapada de cachaça que se tome é mal tomada. Todo relato de uma cachaçada na Bíblia é seguido do anúncio ou do acontecimento de uma tragédia. Isso já seria motivo suficiente para a gente não beber. Mas tem gente que pode tomar um tiquinho, acha que pode. Pastor, a Bíblia não proíbe beber, mas abre teu olho, meu irmão. Fique esperto, porque os resultados são catastróficos.
Eu estou até divagando, né? Não era nem para eu estar tratando disso daqui, mas já que a gente tocou no assunto, né? Sobre o beber ou não beber, né? Eu costumo fazer uma pergunta, né? Se não beber, você vai morrer? Vai não, né? Então não beba, rapaz. É simples assim, faz que nem eu. Já que eu não posso proibir, eu dou a minha vida como exemplo. Eu nem cheiro. Que dirá beber? Mas nem um tantinho assim, não, é tantinho nenhum. Acho que eu tinha para beber, eu bebi até os 30 anos, já está bom demais. Eu bebi para 250 anos, já encerrou a cota. E eu dou esse exemplo para os irmãos, né? Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Cultuava a Deus, servia a Deus, ouvia a Deus, obedecia a Deus. Noé recebe uma ordem simplesmente maluca. Construir um barco gigante no seco. Como é que arrastava aquilo para a água depois? Nunca. E pior, dizendo que é porque viria uma chuva muito grande, um tal de dilúvio. Nunca tinha chovido na terra. Como é que as pessoas iam acreditar nele? Passa 120 anos construindo aquele barcão no seco. E avisando para o povo, olha, Deus vai mandar uma chuva medonha e quem não tiver aí dentro está no sal. Imagina como ele era zombado. O velho louco lá fazendo um barcão no seco dizendo que vai chover. Olha, velho doido. Pois é, rapaz, o velho não era doido não, choveu mesmo. E quem ficou do lado de fora da arca morreu. Amados irmãos, o verso 10 fala da geração, a descendência. Ele gerou Sem, Cã e Jafé, 3 filhos que entraram na arca junto com suas 3 esposas, mais o Noé e sua velhinha, e esse povo aí vai perpetuar os homens depois do dilúvio. Primeira pergunta, já para a gente direcionar para o sermão de domingo que vem. Amém? Amém? Bom, pastor, então havia 2 tipos de gente na terra. Uma geração de homens de Deus, que eram os descendentes de Sete, e uma geração de gente ruim, que eram os filhos de Caim. Certo? Certo, isso mesmo. Veio o dilúvio, só salvou a família de Noé, que era gente da geração de Sete. Quer dizer, então, que toda a geração de Caim morreu? Sim, morreu. Então acabaram-se os problemas da terra? Não. Acabou não. Não acabou. Tudo isso aconteceu por soberania de Deus e em sua infinita sabedoria, escolhendo soberanamente o modelo, o molde, os jeitos dele de nos ensinar acerca de sua própria vontade, de seus próprios desígnios, de seus próprios estatutos, acerca das alianças que Deus faz com o homem, e o homem quebra, e Deus preserva-as, e lança outras alianças, e nos abençoa, e cuida de nós, e zela para que perseveremos em vida, e principalmente fazendo a vontade dele, por mais que não nos pareça agradável, por mais que nos pareça desagradável, mas nos empenhando por fazer a vontade dele, porque fora da vontade dele as recompensas são terríveis. Por mais que tal qual as mulheres que os caras pegavam aqui aparentassem ser agradáveis, lindas, maravilhosas, mas o resultado foi tão terrível que encheu a terra de gente ruim ao ponto de Deus destruir a terra e tudo quanto nela havia. Então, amados, assim como ele vai dizer que o homem é mau e continuamente mau é todo o desígnio do seu coração, dessa maneira o homem continua, mesmo depois do dilúvio. E nós vamos ver isso, já direcionando para a ministração da semana que vem, com base no texto de Romanos, capítulo 3, versículo 10, que relembra lá no Novo Testamento do que foi dito no Velho. Salmo 14, versículo 1 a 3, Salmo 53, versículo de 1 a 3, que dizem exatamente a mesma coisa.
Assim como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É no meio desse 100% de gente perdida que o Senhor vai catando seus escolhidos. Amém, amados? E olha nós no meio desse 100% de corrupção. E o Senhor soberanamente, graciosamente, nos achando no meio dessa confusão toda. Glorifiquem a Ele, amados. Glorifiquem muito a Deus. E levem uma vida de ação de graça a esse Deus. Se empenhando por buscar, conhecer e fazer a vontade dEle e não a tua. Porque a dEle é perfeita, é boa e é agradável de verdade. A nossa só agrada a nossa carne, e desagradando a Deus, deixa para nós e para todos que estão à nossa volta resultados terríveis. Vamos aprender com os erros do passado para não os imitar.